Fala, empreendedores! Estamos aqui em mais um podcast da Mesa Business. Um podcast que conecta histórias de empreendedores reais com os seus negócios. Eu vou apresentar aqui hoje o Max, do Gelo Certo e Bebidas, Obrigado pelo convite, Arthur. Obrigado, João. e o Fabrício, da padaria Café.Pão. Obrigado aí, pessoal, pelo convite também. E hoje a gente vai estar falando sobre muitos negócios aqui e vamos estar desenvolvendo bastante perguntas do cotidiano deles, tá? Para começar, os dois já trabalham no varejo, né, há bastante tempo, lidando direto com os clientes. E eu vou direcionar minha primeira pergunta para o Max, né? E eu queria saber qual foi o momento mais difícil, assim, dentro dessa caminhada que você tem aí dentro da sua empresa. Bom, eu sempre digo que, para mim mesmo, né, que o momento mais difícil da minha carreira foi quando eu fiquei sem dinheiro. Essa foi a pior, porque eu tinha já um certo conhecimento, né? Depois de ter batalhado tanto ali, comecei do zero, então não sabia muito. Depois que eu peguei um pouco mais de conhecimento, a parte mais ruim foi quando eu aprendi a trabalhar e fiquei sem dinheiro. Então esse para mim foi o ponto pior na minha trajetória até hoje com a loja. É porque ficar sem dinheiro é ruim, porque você não tem um capital de giro, né? Não, Você não consegue... Mas aí depois de um tempo eu consegui identificar que a questão é que eu queria trabalhar só com o dinheiro que eu tinha. Só que hoje em dia, irmão, se a gente não conseguir, se a gente não buscar outras formas de receita junto ao banco, a gente não consegue sobreviver. Infelizmente. Foi um momento ruim, mas depois eu consegui. Falei com o gerente e tal, expliquei a situação, foi aí que a gente conseguiu dar uma guinada pra seguir com a loja. Ah, legal. E você, Fabrício, qual foi o momento mais difícil dessa sua trajetória? Cara, eu acho que quando eu levantei a porta da minha loja, esse que eu acho que foi o No caso, os primeiros meses. Os primeiros meses da loja, assim, foram um dos momentos mais difíceis, né? Porque você tá lidando com algo, tudo que é novo, com caixa novo, experiências novas, clientes que você nunca tinha percebido na vida. Então, acho que tudo começou ali, né, ao levantar das portas, e a dificuldade foi se criando, mas foi se equalizando ali conforme o passar dos tempos. Nesse quesito aí, você já veio do ramo de padaria, já trabalhou em padaria, ou foi um sonho? Cara, eu já tive uma pizzaria, né? Alguns anos atrás, tive uma sociedade com o meu irmão e mais um colega, só que a gente não deu certo, e aí eu parti para outro ramo, né? Eu sempre tive... eu sempre gostei de empreender, né? Então, essa vontade de querer abrir um novo negócio tá ali, tá na veia, né? Então, a padaria foi... Se eu contar a história aqui da padaria, cara, ela nasceu dentro da barbearia, só para vocês terem uma ideia. Então, assim... A barbearia que é teu vizinho lá, no caso. A barbearia que é meu vizinho. Então, essa é a grande questão lá da grande padaria. sacada, né? Grande Você notou sacada. ali que o mercado em si, a rua, estava precisando de uma padaria de qualidade, Sim. etc. E resolveu empreender nesse ramo, né? Sim. A galera lá da barbearia ficava com fome, não tinha padaria para comer. Tinha um Daí amigo... foi até interessante, sabe, se a gente cortar, porque eu abri o depósito, já tinha ideia de abrir desde criança. Tanto que meus amigos sempre falaram, quando eu abri a loja, caraca, isso era o que tu queria. Tem amigos que torcem até por mim, até hoje, que falam, meu irmão, você merece, porque você sempre falou desde moleque lá de soltando pipa, jogando bolinha de gude, pô, um dia vai ter um depósito de bebida. E o meu primo sempre falava assim, pô, mas tu vai beber tudo, vai acabar com tudo. E justamente aconteceu de uma situação que ele falou que não tinha, começou na barbearia e não tinha aquilo ali próximo na área ali da gente lá. O Arthur tinha a loja, né? Que hoje... na verdade, Foi engraçado eu isso. peguei a loja para abrir um depósito de ração, né? Só que ninguém vendia bebida ali Não naquele tinha. lugar. Aí eu comprei uns galões de água, comprei uma geladeira lá para botar umas bebidas, aí começou assim. Só que nunca foi um ramo que eu me identifiquei, né? Na verdade, coisa de bebida eu nunca tinha pensado em trabalhar. Aí, no caso, acabei passando a loja pro Max alguns meses dei depois. continuidade, fui aperfeiçoando lá, pegando também um gancho que ele falou, que eu até esqueci de falar, que realmente quando a gente abre a porta é difícil.
porque eu não sabia nada, exatamente nada de preço, de nada. Então eu simplesmente peguei, abri e deu certo no começo. Porque bebida, quem não quer beber? Né? E eu abri na época do carnaval, tá calorzão, então foi excelente. E surgiu de uma parada que eu já tinha vontade, peguei só a oportunidade que ele tinha lá já pré-montado e dei continuidade. O mais legal é que as paradas no empreendedorismo acontecem sempre dentro de uma oportunidade, Exatamente. Foi do ou nada. um momento, É uma né? dor específica lá daquela região. E eu conversando com um amigo, que é o Odilon, né? Posso até citar o nome dele aqui. É um cara que trabalhou comigo há 20 anos atrás, cara, que é outra coisa interessante. A gente se conectou lá 20 anos atrás. A gente trabalhava com comércio varejista, era uma grande empresa. A gente trabalhou como vendedor lá. E depois a gente seguiu nossa vida, cada um casou, teve os filhos e tal. Depois a gente veio se reencontrar através das redes sociais, né? Ele tinha aberto a loja, já tinha barbearia, e eu fui morar próximo à barbearia. E aí, cara, homem tem que cortar cabelo, aquela coisa toda, né? Eu fui pra lá, a gente começou a conversar, e aí dali surgiu a ideia. Pô, cara, se você montasse uma padaria aqui pela região que não tem uma padaria. E eu comecei a estudar o caso, fui para casa, montei um plano de negócio, porém, o que faltava para mim? A verba, filho. Mas acho que essa é a maior dificuldade de todos os A empreendedores hoje em verba, dia, cara. né? Foi Verdade. muito complicado. Aí Até porque tem vários quesitos que envolvem isso. Sim, E sim. é até o tema da minha próxima pergunta, de se vocês entendem, né, que hoje no mercado de empreendedorismo e tal, existe ou não a concorrência desleal. O que vocês acham disso? No caso, essa minha pergunta vai para o Fabrício. Cara, existe. Concorrência desleal sempre vai existir, né? Eu acho que as empresas hoje, elas tentam acabar com o preço do seu concorrente, né? Colocando o preço lá embaixo. Mas acabam não enxergando que o custo ali da operação, ele tem N situações. E ali, a longo prazo, isso não vai dar certo, né? Então, se você mantém o seu preço, né, através do seu custo operacional direitinho, você consegue diluir isso ao longo do tempo, sem ser prejudicado, né? Exato. É verdade. A concorrência, quando ela baixa o preço para poder bater o outro, ela tá prejudicando ela e o outro, né? Com certeza. Exato. Você trabalhar na isso qualidade aí. do teu produto e você provar para o seu cliente que a qualidade envolve outras situações, o preço, ele se torna balela. E na sua visão, Max, o cliente realmente compra a qualidade ou ele prefere o preço? Não, hoje em dia eu vejo por os dois lados. Muitos clientes hoje eu perdi por causa de 50 centavos. E se eu falo, as pessoas, mentira, é verdade. Tem pessoas que não compram qualidade, eles querem comprar o preço. E eu conversei uma vez com o Fabrício, isso aí que a gente não abre mão hoje do nosso preço. A gente tem ramos diferentes, mas a gente conecta as informações, a gente troca a ideia ali e para tentar ajustar uma parada que dê certo. Porém, hoje em dia é muito difícil você querer agradar todo mundo. Muitas pessoas compram com você por comodidade, outras compram por qualidade. No meu ramo, eu tenho uma galera hoje que só compram comigo. Justamente porque, não, eu sei que lá no Max ele compra do jeito certo, ele trabalha do jeito certo e ele vende um produto de qualidade e gelado. Né? Que a grande maioria hoje, tu vai em depósitos, em lojas de bebidas ou até em mercado, o preço é altíssimo, a pessoa vai lá, pega a mercadoria tá variada, a mercadoria muitas das vezes, isso é muito importante, tá, galera? Muitas das vezes está vencida, isso é uma coisa que muitas Isso pessoas não acontece muito mesmo. não prestam atenção, e eu olho, eu sempre bato na tecla. Se você não prestar atenção, você está levando produto vencido de má qualidade para casa e de procedência duvidosa. Então, hoje, existe muita gente que compra pelo preço e muita gente que prefere a qualidade. Graças a Deus, no meu ramo, hoje, a grande maioria vem pela qualidade. Acho que a procedência duvidosa é o que mais pega hoje em Muito. dia, né? E eu, Porque como... a gente vê tantas informações de bebidas Muito. falsificadas. Não, todo dia. Isso depois até a gente vai trocar mais um assunto mais para frente, justamente sobre isso, porque aconteceu no ano passado com a minha loja. Ah, legal. E Fabrício, você acredita que tem empresário hoje que vende tão barato que acaba prejudicando todo o ramo de padaria, de panificação? Cara, com certeza. Muito empresário faz isso. Tem empresário que tem muito dinheiro. Então, o que ele faz? O dumping de preço.
ele trabalha o preço lá embaixo sem se importar com a margem dele lá embaixo. Ele acaba destruindo, né, tentando aniquilar o seu concorrente. Que pra geralmente poder- são os pequenos empresários, Os né? pequenos empresários para poder ganhar vantagem, para poder ganhar mais uma margem, Mais território ali naquela região, Naquela vamos dizer região. assim, né? com certeza. E muitas das vezes eles não têm o custo que o pequeno empresário tem, né? Porque o imóvel é próprio, Sim, uma série de fatores ali fatores pra que poder- abaixam o custo fixo dele, né? com certeza. E hoje vocês trabalham com aplicativos ou só trabalham com venda física? No meu caso eu trabalho com aplicativos também. Hoje eu só trabalho com o delivery próprio da loja. Da loja, Pelo né? site direto, justamente porque eu já tive problemas com o aplicativo e hoje eu prefiro trabalhar só com o site da loja. Entrega Então, própria. mas na sua visão, os aplicativos de delivery, eles ajudam o comerciante a crescer ou faz o comerciante trabalhar mais e ganhar menos? Então, essa é uma pergunta interessante, João. Vou Mega ser bem importante. sincero. Hoje, é aquilo. Quando você começa a adquirir experiência, você começa a entender. Se a pessoa não tiver um preço certo, certamente ela vai quebrar dentro do delivery. Porque ela vai querer vender. Porque se você não colocar um preço certo, não tiver uma promoção, uma chamadinha, um cupom, um desconto, se você, dentro disso tudo, não botar o seu preço para você ter sua margem, você tendo custo para entregar, você tendo custo de comprar, de preparar, fazer o produto chegar no cliente, você certamente vai ser fadado ao fracasso. Essa é uma grande realidade. E muitas pessoas hoje, acontece o seguinte, muitas pessoas hoje tentam vender de qualquer jeito. Eu falo isso porque lá na minha loja eu me recusei a vender barato para poder vender dentro do delivery. Porque eu falei, não vale a pena eu colocar um preço que vai chegar para mim com uma semana depois, que hoje as plataformas pagam uma semana, um mês e tal, depende do que você escolhe lá. Não vale a pena você simplesmente querer vender para a plataforma, porque você acaba ficando sem um produto para atender seu cliente na porta, Que te dá lucro. que te dá o lucro. E você tem um custo, no meu caso, era o entregador próprio da loja, você tinha um custo da diária do entregador, mais a taxa. Se você não tivesse embutido aquilo ali dentro do preço, você quebra. E muitas pessoas fazem o seguinte, eu quero vender, vou vender bastante, vou vender 5 mil, mas aí você teve um custo de 4.500, você teve um lucro de R$500. Não vale a pena. Coisa que no delivery próprio não aconteceria, né? Porque você bota o seu preço lá, bota a sua taxa, o dinheiro vem para você no ato. E da pior venda. que essa diferença de 500 às vezes não paga nem o custo de operação. Não paga. Então tá trocando dinheiro e trabalhando muito, né? Ah, Às hoje, vezes está pagando para trabalhar, pagando, essa é a realidade. por muito tempo, eu paguei para trabalhar. A pergunta que eu fiz, cara, antes de começar com os delivery foi o seguinte: o delivery, ele vai me trazer mais dinheiro ou ele vai me deixar mais ocupado? Então, assim, essa foi a grande questão. Se ele me trouxer dinheiro, se eu ficar mais rico com o delivery, beleza. Se eu ficar mais ocupado e não ganhar nada, eu não trabalho com ele. Então, eu demorei uns 3 meses só para cadastrar minha loja dentro dos aplicativos. Porque eu analisei preço a preço, estratégia a estratégia para poder colocar o produto dentro dessas plataformas para não entrar de qualquer maneira. Ah, legal. E a próxima pergunta é se vocês amanhã ou depois pudessem sair completamente dos aplicativos, sairiam? Não. Eu diria que também não. Hoje eu não me vejo trabalhando mais com uma plataforma, por causa do meu ramo, né? O do Fabrício já é o ramo de panificação, gastronomia é bem melhor, né? Para bebida, tendo outras plataformas aí diretamente só para bebida, no iFood, que era o que eu trabalhava, não era legal. Não era interessante, porque o preço é alto, o custo é alto, e realmente para você entregar dentro da plataforma do iFood, não sei se você pode falar, Felipe? Pode. Dentro do iFood, para mim, deu vantagem quando eu consegui acertar o preço. Que eu até finalizar lá, quando eu consegui acertar o preço, aí sim a loja deu uma alavancada, eu consegui chegar lá no topo, né? E consegui vender bem. Porém, hoje, tudo que aconteceu, hoje eu não me vejo mais trabalhando com as plataformas. Tá vendo, galera? Histórias reais, de negócios reais, que um negócio, ele se dá muito bem com os deliveries, né? No caso da gastronomia, e o outro já não se dá tão bem assim no caso das bebidas, né? Então, tô trazendo duas experiências diferentes aqui para vocês. E o legal é que a comida era bem valorizada nos aplicativos. O pessoal não tem pena de pagar comida, agora a Mas bebida já. já. Ainda mais tem muito imposto também em cima da bebida, né? Sim, o imposto da bebida é mais de É 40%. Eu até postei um vídeo essa semana no meu Instagram,
que eu peguei uma nota lá que tinha só de imposto mais de R$ 1.200. E eu trabalhei com contabilidade há um tempo, então a gente consegue identificar um pouco mais. E a gente vai buscando mais informações para poder ficar antenado. Porque se você ficar aceitando tudo que tem, mano, por que isso, por que aquilo? Mas você tem que saber para você ter um norte. E a bebida, realmente, o custo é muito alto. O imposto sobre bebida é altíssimo. Né? Ô Fabrício, eu queria saber um pouquinho, cara, na sua visão, qual o erro que os empresários cometem exatamente nessa hora de precificar, para não se lascar na hora do aplicativo lá? Cara, eu acho que tem diversas situações, né? A primeira coisa, eles não olham para o custo operacional, eles olham só para o custo em si, do produto. Eles não olham para a margem, né? Não olham para a margem. Eles não olham para o custo operacional que existe. Acho que muita gente não sabe nem o que é margem, né? Não sabe, não Ele sabe. só tipo, pensa assim, Mas, comprei por assim, 2, eu vou vender por 4. Sei lá. O custo operacional, ele envolve o aluguel que você paga, né? A luz, os funcionários. Então, o empresário hoje, ele está preocupado, às vezes o empresário que não sabe precificar, ele se preocupa só o custo que tem o produto, né? Vou trabalhar com pão doce, né? Então, quanto que eu custo para fazer aquele pão doce? Beleza, o custo daquele pão doce é R$2. Quanto que vende meu concorrente? Meu concorrente vende a R$5. Então vou jogar aqui a R$4. Para poder ganhar. Ele se base no preço de outra empresa. Ele junta o custo do próprio produto com o concorrente e ele faz o preço dele. E na verdade ele está agindo. E ele não está pensando lá na frente. Essa conta, essa matemática não vai fechar. Porque basicamente ele não vai nem saber qual é o CMV dele, né? Para poder essa produzir. Essa atividade era utilizada há muito tempo atrás, né? Hoje em dia, com a evolução de tudo, não tem como você fazer esse parâmetro de comparar o seu preço com o do concorrente. Você está fadado ao fracasso, certamente. Com certeza. E o que vocês acham? É mais vantajoso manter um cliente ou adquirir um cliente novo? Eu gosto dessa pergunta, hein? Cara, essa pergunta Eu jamais vou falar que eu vou deixar meu cliente para trás. É impossível eu deixar o meu cliente. Tem cliente lá, que eu abri a loja tem 3 anos. Tem 3 anos que tem cliente lá comigo. Que vai todo dia lá. Todo santo dia comprar o pãozinho dele, na parte da manhã, na parte da tarde. Então, a confiança é tão grande que o cliente gera com a gente, que a gente consegue chamar o cliente até pelo nome. Então, você construir um cliente novo hoje em dia é muito caro. Você trabalha com marketing para poder trazer esse cliente. Você tem todo um custo de promoções, fidelizar esse cliente e ainda assim o cliente não volta. Exato. É muito importante mesmo você fidelizar o cliente que você já está trabalhando com ele há bastante tempo. Hoje em dia, você conquistar novos clientes é difícil, a concorrência é grande, é feroz. Tem galera que tá vindo nova aí que não é de bobeira. A galera sabe mexer com o marketing digital, que é o que... a onda do momento agora é o marketing digital, mas não tem outra parada. Então, se você tem o seu cliente ali, se você não tratar ele, fidelizar ele, certamente ele vai para o outro lado. Porque hoje em dia todo mundo tem um telefone na mão, fica vendo aquilo ali. Nossa, ali, compra aqui com o Fabrício, compra ali com o Max. Mas olha só, essa promoção que essa galera tá fazendo aqui nova. Vou lá. Aí o cliente vai lá, gosta. Vou lá pra conhecer, né? Vou lá pra conhecer, vai lá, gosta, aí você não dá atenção pro teu cliente, porque você tá querendo capitalizar mais novos clientes. Você deixa esse cliente de lado, quando você foi ver, você já perdeu ele. Perdeu. Na tua opinião, Max, o que faz um cliente nunca mais voltar? O atendimento, irmão. O atendimento é tudo. Essa semana... Tem 2 semanas atrás, mais ou menos, chegou um cliente lá, que ele é cliente de um amigo nosso lá, que tem uma oficina lá próximo. Ele foi fazer um serviço no carro lá, ele chegou na loja, eu tava com minha esposa na loja, a gente tava conversando, ele foi e chegou lá, bom dia, não sei o quê. Aí eu levantei, eu tava sentado, levantei, fala, irmão, tudo bem? Como é que você tá? Como eu posso te ajudar? Ali o cara falou assim, meu irmão, eu entro em qualquer lugar, eu nunca fui atendido assim. E eu senti uma energia boa. Isso aí ele já espalhou para outros e outros. Tem 3 semanas que a galera tá chegando lá só por indicação dele. Não, vai lá no Max, vai lá no Gelo Certo. Atendimento garoto é maneiro, não sei o que, é legal. Cheguei lá, energia boa, vai te atender bem. Isso é primordial hoje em dia. O atendimento. E eu perdi na época, até assunto polêmico, depois acho que você vai puxar isso aí. Um tempo atrás, eu perdi muitos clientes por causa de pessoas que eu coloquei para trabalhar lá na loja para mim. Eu quero entrar nisso agora. Eu quero te fazer uma pergunta mais específica sobre isso. Vamos lá. Agora que vem. A parada toda é a seguinte. A galera toda tá reclamando que tá difícil contratar e que tem gente que não quer trabalhar. Qual o grau de dificuldade para encontrar a pessoa certa pro lugar certo? É altíssima.
é bem difícil você conseguir pessoas hoje. A mão de obra hoje está muito sucateada. E os poucos que tem fazem pouco caso, não querem trabalhar. A gente conversa muito, né, Fabrício, sobre isso lá. Né? É até um assunto delicado para te falar. Polêmico. A gente tem que juntar as Funcionário palavras, a gente tem que falar do jeito certo, porque senão a gente pode cair em contradição também e acabar se embolando. Mas funcionário hoje em dia é muito complicado de se trabalhar. Isso não sou eu que tô falando, não. Eu sou pequenininho, mas tem redes de varejo grandes aí, ó, que eu sigo, o pessoal mesmo fala. Hoje, mão de obra tá cada vez pior. E os poucos que tem também não fazem muita questão. Cara, quando você Aí a acha... gente consegue, tipo, pega assim e fala assim, pô, o que essa galera pensa? É. Eles vão abrir alguma coisa? Eles querem fazer alguma coisa? Não, simplesmente não querem mais trabalhar. O pouco que arruma durante o dia ou durante a semana já tá bom. Já é o Já suficiente pra satisfaz ele. ali pra Já ele beber o satisfaz, gelo dele no final de semana, quer Pagou saber uma de conta nada. aqui, outra ali, sobrou o dia do gelo, tá bom. É o que eu mais sim. ouço lá na loja. Isso me irrita. As pessoas não querem crescer, Não né? querem, fiquem naquela... tem um amigo nosso lá, Você acha que isso é cultural? é cultural e hoje em dia tá pior. A internet potencializou isso, Muito. acredita Muita isso? gente não quer mais trabalhar, muita gente acha que vai ganhar dinheiro fácil, né? Vai ficar rico com a rifa. Vai ficar rico com rifa, A com internet te tigrinho, mostra tudo isso. mais. Ah, Faça aí vi 100 o cara reais por fazendo dia. ali, vou fazer também. Vai dar certo, tem um amigo que me indicou. Aí fica complicado você arrumar mão de obra. A mão de obra é bastante complicada. Eu lá na loja, já passou diversas pessoas, né? Eu tento segurar da melhor maneira possível. E quando você acha uma funcionária, né, para trabalhar boa, cara, agarra ela, porque Por mais às vezes que sai um pouquinho mais caro que as não outras, tem, né? não tem condição. Você tem que manter, você tem que dar o aumento, você tem que dar uma valorização para aquele funcionário, para que ele não saia, para que ele abrace a causa contigo e toque o barco junto. E às vezes ainda corre o risco ainda de sair como ingrato ainda. Porque é o que eu falo. Funcionário a gente tem que ter ali, ó, com a gente ali como se fosse um filho, tratar bem, porque realmente tudo que a gente faça, seja bom ou ruim, e se a gente melhorar, ou abraçar, ou coisa a mais, vai chegar uma hora que também ele vai querer roer a corda. É bem complicado funcionário. Eu falo isso, é uma opinião minha, tá, galera? Não é via de regra, não. Opinião minha, porque eu já tive também funcionários lá. Compartilho isso com o Fabrício, com o Arthur também, que tem empresa. E realmente é complicado. Funcionário é complicado. Vou fazer mais uma polêmica aqui. Vocês acreditam que o Bolsa Família atrapalha muito na hora da contratação? 100%. Eu 100%. não tenho dúvida disso, cara. Não tenho dúvida. Hoje em dia, eu acredito muito que o nosso sistema judiciário ele está extremamente sobrecarregado por conta disso. Porque as pessoas elas não querem trabalhar, não querem assinar carteira, porque recebe Bolsa Família. Aí quando arruma um bico com o outro ali, pede pra não assinar carteira, quase chora, tô sem comida em casa, Ele etc. fica preso aqui, E no mano. final, ainda quer sacanear quem deu a oportunidade. Exatamente, foi o que eu falei antes. Se você não tiver um cuidado ali de tratar o funcionário, você ainda corre o risco de tomar ação judicial. Histórias reais, É, pessoal. verdade, Histórias é. reais. Com certeza. E rapidinho, só para finalizar aqui essa questão aí, eu trabalhei 14 anos no escritório de contabilidade. E meu patrão sempre falava, um dia você vai ser patrão, você vai ver a dificuldade que é arrumar mão de obra. Graças a Deus aqui, hoje, eu nunca tive problema com vocês. Eu saí porque tinha que sair na época lá, foi um momento... Não foi um momento legal, mas tive que sair e realmente hoje eu entendo o que ele me dizia. Que a mão de obra, ele agradecia por ter a gente com ele lá, mas a mão de obra hoje em dia é muito difícil. Você vai ter muito problema com funcionário quando você tiver a sua empresa. No passado, a galera contratava muito por competência técnica. O cara é especialista, é profissional, aí ia lá, pagava correspondente àquele salário. Só que durante o tempo a gente conseguiu enxergar que estava se contratando por competência técnica e demitindo por competência emocional. Como é que vocês veem isso hoje no mercado? O que dá mais trabalho? Treinar alguém para ser bom naquela função ou pegar alguém pronto e tentar ensinar disciplina? Eu acho que é do começo. Você pegar aquela pessoa, dar a mão àquela pessoa, ensinar, né? Fazer aquela pessoa ali transformar tudo que você conhece, tudo que você tem, o teu conhecimento, tentar passar isso para ela, para tentar galgar isso. Porque você pegar uma pessoa que já é técnica, ela vai trazer dificuldade para você dentro da sua própria loja. Interessante. Não, eu concordo e posso complementar alguma coisa aqui. Eu prefiro a pessoa do zero. Né? Você pegar do zero. E também uma pessoa que já tem alguma experiência,
posso agregar também na loja. Já tive pessoas trabalhando para mim lá que eu peguei algumas coisas dela lá que eu uso até hoje na loja. Né? Que Mas trouxe o conhecimento a trouxe mais um aí pra você conhecimento, aplicar uma dentro coisa que eu do- não via, essa pessoa viu, não me falou, mas eu percebi, né? A gente tem que ter muito esse tato de perceber as coisas. Eu percebi e consegui moldar, mas eu concordo com o Fabrício, é melhor você pegar uma pessoa e moldar do jeito que Transformar você... ela do zero. Você... É, porque a gente começou do zero, a gente sabe como é que funcionam as coisas. É. Então, você pegar uma pessoa nova e moldar o seu jeito de trabalho, é bem melhor. Até É mais pra criar efetivo. aquela identidade do Sim, lugar, sim. né? Acho Porque que a pessoa acredito- fica ali acredito vendo muito você nisso trabalhando, hoje. você atendendo a galera, você mexendo na loja. Então, aquela pessoa que veio do zero, ela começa, além de você instruir, falar, ela já começa a pegar se realmente estiver interessada. Que ainda tem muito isso também, E né? vocês acham que o cliente sente a diferença quando vocês atendem ou quando um funcionário Com atende? certeza. É diferente, porque O cliente quer a gente 100% na loja. A quando a verdade gente é não essa. tá na loja, o cliente... Ah, o Max tá aí? Ah, tá bom, depois eu volto aí. Às vezes é só pra jogar uma conversa fiada, pra comprar uma coisa, pra ter uma pergunta diferente, o que ele não vai ter com o O funcionário. cliente gosta desse bate-papo. Conforme eu falei antes, tem cliente lá que vai todo dia na loja. Então ele chega lá para tomar um cafezinho comigo da manhã, bater o papo dele. Às vezes ele não tem esposa dentro de casa, Falou tudo. ou ela não, ou a mulher não tem marido. Então ela vai para a padaria, ela vai para o seu negócio para bater o papo, para tirar, descontrair. Então, você estando na loja, cara, ele se sente bem pra caramba, isso é um prazer estar ali com ele. E eu também me sinto prazeroso, porque assim, eu consigo agradar não só meu cliente, o cliente que está entrando na loja, enxergando todo esse bate-papo que eu tenho com os meus clientes, fala assim, nossa, eu tô aqui quase num grupo familiar. No ambiente familiar, No ambiente isso que eu ia familiar, falar. cara. Então, essa troca é muito boa. E claro que a gente não consegue estar 100% dentro da loja. A gente tem N situações, eu trabalho, eu não tenho sócio dentro da empresa, eu trabalho sozinho, né? Claro, tem os funcionários, né? Mas eu que cuido de toda a parte operacional, financeira, né? A A logística. realidade, o pequeno empresário hoje é essa. Todo então, mundo faz tudo. Não Tem dá jeito. para a gente poder estar sem full time dentro da loja. A gente precisa desses momentos de fazer a loja crescer de outras determinadas situações. Mas 100% o cliente quer que a gente esteja lá, né? E isso daí... Muitas das vezes não acontece, né? Justamente Não por dá, conta do cara. crescimento do negócio também, né? Eu ano passado, aproveitando isso aí que o Fabrício falou, no ano passado eu meio que dei uma desgarrada da loja e foi fatal. Isso aí eu quase fechei a minha loja no ano passado. Foi um ano que eu tinha tudo pra decolar, eu meio que me senti confortável, isso é muito perigoso. Eu me senti confortável em sair. Ah, agora eu vou curtir um pouco, já trabalhei muito. A gente, como um pequeno empresário, irmão, a gente trabalha todo dia, a gente não pode ter esse luxo. Anota aí. Quando a gente acha que tem alguma coisa, isso aí é igual você pegar um empréstimo. Ah, eu tô com dinheiro. Mas empréstimo é pra quê? Você pegou pra investir ou pegou pra você curtir? Porque uma hora você tem que pagar, tem uns juros, ele te cobra. E eu ter saído da loja E o juros não é baixo. fez eu perder muitos clientes, não porque eu não tinha pessoas capacitadas para trabalhar. A galera que tinha lá dava conta do recado. Só que elas não gostavam de chegar na loja e não me ver. É igual o Fabrício, porque muitas pessoas vão lá só para bater um papo, trocar uma ideia, às vezes não é para nada. É só para assistir bem. Tem clientes meus lá que param. Vão tomar uma comigo? Eu bebo, eu sento lá, troco uma ideia, às vezes o cara quer desabafar. Entendeu? E isso aí, irmão, quando eu quis sair da loja, Deu conflito. deu ruim. Deu ruim. Pra Quando quem eu tá voltei, assistindo a gente, papel e caneta na mão, anota a importância que tem hoje um líder dentro do seu negócio. Você estipular uma liderança forte, uma cultura forte, para que quando você esteja ausente, os seus colaboradores consigam suprir a necessidade do dono de estar dentro da loja. Eu acho que faz toda a diferença para que o negócio consiga prosperar e você poder ter esse tempo de qualidade, né? Com certeza. Exatamente. E faz muito sentido, realmente. Fabrício, qual foi a lição mais cara que o empreendedorismo te ensinou? Que você não repetiria hoje em dia? Cara, difícil essa pergunta, cara. Eu acho que... É difícil. Pode citar alguma coisa de um prejuízo que você teve, ou na plataforma, ou em ter confiado em alguém. Pode ser algo nesse sentido. Eu acho que a lição mais cara, não sei, cara, foi talvez aquilo que eu não tenha feito lá no passado. Não Né? tenha Não- posto em prática, Em né? prática aquilo que eu gostaria de ter feito, né? Mas conforme o dia a dia não deu tempo, a gente não consegue
estruturar do jeito que a gente bola num papel, né? No papel é uma coisa, na prática é outra. Até porque vão aparecendo N situações de que você tem que ir se adaptando o tempo inteiro, né? Acho que o empreendedorismo no Brasil hoje vai muito disso, né? Você tem que estar sempre se adaptando ao mercado, aos clientes, isso. aos fornecedores principalmente, porque eles mudam alguns tipos de características de Com venda. certeza. Muita gente reclama da Fornecedor venda casada. Então é bem complicado, né? Quer ver uma pergunta aí, João? Vou fazer uma. E eu quero que os dois respondam essa aqui. Qual foi a tomada de decisão que vocês tomaram lá no primórdio da empresa que hoje vocês fariam diferente? Eu me estruturaria melhor. Conseguir É. tentar estruturar melhor a abertura de levantar a porta. Então, a estrutura um pouquinho melhor. Um baseamento melhor nas Você diz o quê? Financeiramente? Não só Planejamento? planejamento. Eu acho que mudaria um pouco, focaria mais na qualidade e não na venda em si. Venderia bem e não com quantidade. Eu acho que a No meu boa caso, questão é essa. eu abri meio que na empolgação, porque eu tinha um plano para abrir, né? Eu já tinha um investimento, eu falei, pô, eu acho que isso aqui dá para começar. Só que naquela empolgação de amigos, hoje em dia, a pergunta que eu não faria hoje em dia é ir pela cabeça dos outros. Assim, pô, bora, irmão, vai dar certo, vamos agora, abre logo, levanta aí, começa. Não faria isso. Isso aí é um tiro no pé. Eu tinha um plano para abrir, eu queria botar um tipo de mercadoria, mas, pô, a gente novo, começando agora, não sabe como é que acontece, como é que funciona as paradas. Você vai na empolgação, vai na área da galera e hoje eu não faria isso. Eu abriria devagar, igual eu tinha um plano e eu não consegui botar em prática o plano que eu queria. Depois de muito tempo, eu comecei a não ouvir mais ninguém, a procurar conhecimento, que eu me baseio muito hoje em vídeos no YouTube do Geraldo Rufino, acho aquele cara foda pra caralho. O Flávio Augusto e o Marçal, irmão. Os caras são... Esses são os seus três mentores? São águia. Mano, não diria mentores, mas eu assisto bastante eles. Muito. E muito... Hoje, da minha loja, de um tempo pra cá, uns 2, 3 meses pra cá, a minha loja evoluiu devido ao colocar em prática a maioria das coisas que eles falam nos vídeos deles. Então a sua resposta seria você começaria diferente, buscando mais sabedoria e experiência de outras pessoas. Exatamente. Ao invés de abrir, não vamos lá jogando pra galera. Muito Vamos bom. lá, o passo que vai dar Não amanhã, é nem assim, sei qual é. porque quando eu abri, eu tinha uma ideia de como eu queria abrir, com o que eu queria trabalhar, né? Aí nesse dia mudou tudo a minha cabeça. O pessoal na empolgação, carnaval, calor, abre logo, é carnaval, aproveita, não sei o quê. Abri tudo com meio de orelhada, vendi do jeito que não queria, então não foi legal. Foi uma experiência bacana, mas não foi legal. Muito bom. Eu perdi dinheiro. Eu sempre gosto de perguntar isso quando a gente vai chegando perto do final do episódio, que se teria alguém, seja amigo ou familiar, que vocês gostariam de agradecer por estar junto de vocês nessa caminhada. Eu gostaria de agradecer muito, como eu falei pouco atrás, esse amigo que eu tive lá, o Odilon, porque foi o primeiro passo que eu dei dentro da barbearia dele. Então esse é um cara que me ajudou bastante, não só na ideia, dentro da obra, o cara caiu dentro ali comigo ali. Então agradeço muito a ele. Minha mãe, que foi meu mãe-trocínio, né, para poder estar investindo, abraçou a causa comigo, me incentivou e falou, bora, vou te ajudar no que for necessário. Então, minha mãe eu tenho como, sei lá, cara... Referência máxima. Vida, né? A minha esposa, né, também me ajudou bastante nesse sentido. Acho que é basicamente isso. Tá vendo, né, galera? A importância da família e dos amigos na nossa vida, né? E você, Max? Eu vou começar de uma forma diferente. Eu vou agradecer muito ao meu tio, que na época eu trabalhava na obra com ele, ele falou pra mim, né? Eu tinha acabado de almoçar, a gente deitado lá no chão lá, eu lembro como se fosse hoje. Ele falou assim, irmão, você tem que correr atrás do seu, porque o meu já tá garantido. Aquilo me tocou de uma tal forma que eu fiquei olhando pra ele e falei assim, irmão, um dia você vai lá na minha loja, vai beber e você vai falar assim, garoto, você conseguiu. Né? E essa foi uma chamada minha. Já tinha, meu Foi um tio insight falou, assim que virou a chave na tua cabeça. E aquilo ali foi um combustível pra mim. Pô, agora eu vou. Agora eu vou, porque isso eu levei pro coração, eu levei pro pessoal, mas não como uma forma de raiva, não, foi um estímulo pra mim, um combustível, né? E o outro, a minha esposa, que me apoia em tudo, né? Às vezes ela vê lá o chateado, puto, desculpa até o palavrão, ela, não, vai dar certo e tal, não sei o quê, é assim mesmo.
E ela tá sempre comigo, fecha 10 a 10, amor, te amo. E a Deus também, né? Que é o principal. Se a gente não tiver Deus no coração, não acreditar no que a gente faz, mano, a gente não consegue nada. Eu queria perguntar pra você. Ah, desculpa. Pode falar. Perdão. E tem um amigo também que é muito importante, que é amigo também da gente. PH, Felipe Martins, que me ajudou na trajetória lá no começo. Foi o que me impulsionou, que me ajudou. A gente tem foto lá carregando o carro, mexendo na geladeira, me ajudou bastante. Te agradeço bastante, Padrinho. De coração. Ah, show de bola. E assim, cara, a galera acha que quando abre uma empresa, o empresário é rico, ele é milionário, não tem mais dor, não tem mais problema. E eu queria saber vocês, o que mudou de quando você era CLT ou trabalhava em outra coisa e se tornou empresário? Como é que foi a visão das pessoas diante de vocês? Pra mim ou pra ele primeiro? Pode ser pra você, tanto já faz, segue o gancho. Tá, quando eu trabalhei CLT há muito tempo, né? Era um ramo de contabilidade, só que eu não tinha a liberdade que eu tenho hoje. Hoje o comércio, né? Você trabalhar por conta própria te dá muita liberdade, porém ela cobra o preço. E é alto. E nem todo mundo está disposto a pagar esse preço. Muitas pessoas desistem no meio do caminho. Eu já pensei em desistir várias vezes, mas quando eu olho para o lado, olho para minha filha, olho por que eu posso fazer, eu posso chegar num dia de semana, não abrir a loja, é opção minha. Eu posso chegar no final de semana, não abrir a loja, é opção minha. Eu posso chegar num dia e abrir todos os dias. Mas eu consigo ter hoje, sendo empreendedor, essa flexibilidade, porém com muita responsabilidade. Porque a gente sabe, se a gente não trabalhar, a gente não vai ter dinheiro. Não vai ter. Com certeza. Não tem. Cara, eu não tem acho como. que as pessoas distorcem, né, muito o lado do empresário. Cara, acho que todo empresário é rico, como você falou. Eu acho que boa parte das pessoas entendem, não, o cara tem um negócio, o cara é rico, o cara tá crescendo, o cara tem uma loja, o cara acabou de abrir outra loja. Aí, então assim, essa galera distorce muito, não sabe o por trás do empresário, do empreendedor, o que ele batalhou para estar ali naquele momento. Os momentos de lazer que ele tirou da família para poder estar ali dando suor na sua empresa, né, para poder adquirir algo para sua família. E isso daí as pessoas não valorizam. Só acham que a pessoa tá rica, o cara tá com muito dinheiro e colocam aquele olho grande na tua empresa o tempo todo, cara. Então, assim, isso aí é bastante difícil. complicado. As pessoas realmente não entendem isso. Então, assim, eu acho que a grande lição das pessoas é a gente poder ter essa orientação, porém, a gente tem que ter a gente tem que ter a sabedoria de que tem por trás ali um empreendedor que batalhou bastante para ter aquele seu negócio. E é aquilo, né? É um preço que muita gente não quer pagar. E hoje em dia, vocês que já passaram pelas duas fases, né? Preferem CLT ou PJ? Pô, com certeza PJ. PJ. PJ hoje em dia dá muito mais Não liberdade, tem como, né? Liberdade, Não tem como. Aí Liberdade, você ter a flexibilização, você vai ter momentos que você vai chorar, vai ficar puto, vai pensar em jogar tudo pro alto, mas quando você começa a vender, quando você foca e vê você subindo, indo bem, faz tudo vale a pena. Eu acredito que o mercado ele tem muito essa sazonalidade, né? Tem meses que é muito bom, meses que é muito ruim. Sim. E para vocês, principalmente, que são empreendedores que metem a mão na massa, né? Que estão dentro do negócio, fazendo acontecer, acredito que esse seja o maior diferencial, né? Essa Sim. liberdade de você poder estar com a tua família. Essa sazonalidade aí que você falou, a gente conversa bastante, o Muito. Max, né? Então, assim, esse período agora que a gente está vivendo, né, é um período bom para mim lá na padaria, porque é um período de frio, né? Esse período é onde as pessoas comem mais. É verdade. Fica E aí, mais cara, em casa. o que eu tenho que fazer? Por trás disso, eu tenho que aproveitar essa oportunidade, cara. Sofá Então, anda. essa sazonalidade faz parte do dia a dia. Não chega no verão, a galera come menos. Então, opa, eu Aí tenho é a hora que que a eu gente puxo- entra. entra um pouquinho, puxo um pouquinho o freio, mas aí trabalho uma variedade de outras mercadorias para poder suprir essa sazonalidade. Eu queria fazer a última pergunta polêmica para você, Max. Eu queria saber o que você entende disso, tanto do lado consumidor e também do lado do empreendedor. Hoje você tem o redelivery próprio, certo? Teu motoboy, sobe ou não sobe? Então, lá eu pago pra subir. Tirou onda. Eu pago pra subir. Lá a loja, eu não quero ser uma empresa que o cliente, quando ele paga a taxa, ele quer que chegue na porta dele. E os meus clientes lá, se puder, eu boto até na mesa. Eu abro até a geladeira se o cliente quiser. É a questão do atendimento que a gente vem abordando muito aqui nesse episódio. O atendimento é o diferencial de todas as empresas. E outra coisa, rapidinho, eu fazia questão
de também fazer entrega. Além de atender na loja, eu também já fui muito de fazer entrega para poder entender a necessidade do cliente. Ter aquele tete-a-tete com o cliente é bom. O cliente vê você e eu chegar e falar, ó, eu sou o proprietário, eu tô vendo, tá chegando a entrega legal, tá gostando? Não, maravilhoso, tá chegando rápido. Então, beleza. Esse brief com o cliente é muito bom. Vamos num bate-volta aqui, respostas rápidas. Quer indicar um livro pra alguém? Cara, eu sou de ler poucos livros. Então um podcast. Podcast, Flávio Augusto e Geraldo Rufino, mano. Quer indicar um livro pra alguém? Marçal. 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 Agora eu vou pedir pra você olhar pra câmera, Fabrício, e mandar uma mensagem pros empreendedores que eles gostariam de levar desse episódio. O que você pode acrescentar? Cara, eu acho que vocês têm que colocar cara, coragem, né? Ter o foco e ter um botãozinho lá dentro do cérebro, um botãozinho vermelho. Aperta aquele botão e vai pra cima. Tem que agir. Não adianta só pensar, não. Tem que fazer acontecer. Max, olha pra câmera agora e manda um recado pra quem tá começando agora. Então, galera, começa do jeito certo, né? Acredite no seu potencial, não espere acontecer, vai pra cima, que é aquilo. Tem uma frase do filme lá, que a persistência, ninguém ganha e supera a velha e boa persistência. Se você focar, trabalhar com determinação, ter disciplina e persistência, com certeza você chega lá. Tem vontade de abrir um negócio? Vai pra dentro, bota a tua ideia em prática, igual o meu amigo falou, tem um botãozinho no teu cérebro lá que você quase não usa, acredita que vai dar certo. Já deu certo. Com certeza. É isso, esse é mais um episódio do Mesa Business. Gratidão receber vocês aqui, meus amigos. E vamos juntos. Pra cima! No topo! Maravilha, legal.